Sabe aquela sensação frustrante de estar numa conversa, numa negociação, até mesmo numa discussão em família? Você tem os melhores argumentos, a lógica está do seu lado, mas no final, a sua vontade é engolida? E outra pessoa, que mal abriu a boca, parece que consegue exatamente o que quer, com um controle da situação tão absurdo que parece mágica? Você sai da sala se perguntando: o que aconteceu aqui? Isso não é mágica. É uma forma de inteligência tão poderosa quanto invisível, que não aparece em nenhum teste de QI. É a habilidade de ler o que não é dito, de entender as motivações ocultas por trás de um sorriso forçado ou de um silêncio estratégico. E se eu te dissesse que o manual para decodificar e usar esse poder foi escrito há mais de 500 anos por um homem que a história pintou como um vilão, mas que na verdade era um dos psicólogos mais brilhantes que já existiu? Nicolau Maquiavel. A verdade chocante que poucos têm coragem de admitir é que a sua obra-prima, O Príncipe, não é um manual para ser mau. É um raio-x da realidade. Ele revela um fato desconcertante sobre o comportamento humano. O poder real raramente é conquistado pela força ou por quem grita mais alto. Ele é construído nos bastidores, com uma percepção profunda e um controle sutil que a maioria das pessoas sequer percebe. A grande questão que a gente vai desvendar neste vídeo é: como você pode usar o principal truque maquiavélico, essa inteligência sombria, não para se tornar um manipulador, mas para se tornar absurdamente mais inteligente e, finalmente, parar de ser ingênuo no jogo da vida? Antes da gente mergulhar fundo nisso, eu quero saber quem está pronto para virar o tabuleiro. Comenta aqui embaixo agora mesmo. Eu não sou uma peça, eu sou o jogador. Quero ver quem está realmente comprometido em assumir o controle. A gente vive num mundo que idolatra o barulho, né? Parece que quem fala mais alto, quem tem mais diplomas na parede, ou quem articula as palavras mais difíceis, é que detém o poder. Mas, e se eu te disser que isso é só um teatro, uma ilusão muito bem montada para distrair os ingênuos? Existe uma camada por baixo de tudo isso. Uma correnteza silenciosa que realmente move o mundo. Eu chamo isso de inteligência sombria. Não se assuste com o nome. Ela não é sobre ser mau, mas sobre ter uma percepção profunda da natureza humana. Uma capacidade de enxergar o que ninguém mais vê. É o poder invisível de ler as entrelinhas de uma conversa, de decifrar o que um olhar realmente significa, de sentir a hesitação na voz de alguém e entender a montanha de medos e inseguranças que ela representa. É uma habilidade que vai muito além do QI. É a sabedoria de entender que o jogo real acontece no não dito, nos espaços vazios entre as palavras. Essa ideia de uma inteligência sombria pode parecer desconfortável, eu sei. Fomos ensinados a acreditar na pureza das intenções, na bondade inata. Mas Nicolau Maquiavel, lá no século XVI, já nos dava um choque de realidade. Ele não era um vilão, como muitos pintam. Ele era um realista implacável. Maquiavel entendeu que para navegar no mundo, você precisa parar de olhar para como as pessoas deveriam ser e começar a observar como elas realmente são. E a verdade é que somos movidos por um turbilhão de desejos ocultos, vaidades e principalmente medos. A leitura de motivações ocultas não é um dom místico, é uma técnica. É a observação cirúrgica do comportamento alheio, a capacidade de identificar as defesas do ego de cada um, entendendo que cada ação, cada palavra, é uma tentativa desesperada de proteger algo frágil dentro de nós. Você já parou para pensar que talvez a gente evite essa percepção, não por bondade, mas por medo do que ela revelaria sobre nós mesmos? Quando você começa a desenvolver essa percepção, o mundo se transforma na sua frente. Uma reunião de família, uma negociação no trabalho, uma conversa com um amigo. Tudo ganha uma nova dimensão.
Você começa a ver os fantasmas no sistema, as forças invisíveis que manipulam as decisões. É quase como se você ganhasse um novo sentido. Aquele colega que sempre te elogia em público, por exemplo. A visão superficial vê gentileza. A percepção profunda questiona. Qual a necessidade por trás disso? Ele busca sua aliança para algo futuro? Ele teme que você seja uma ameaça e tenta te neutralizar com agrados? A exploração de medos e suas inseguranças não é sobre usar isso contra a pessoa, mas sobre entender o mapa emocional dela para não ser pego de surpresa. É um verdadeiro controle sutil do ambiente, onde você antecipa os movimentos antes mesmo que eles aconteçam, simplesmente porque você entende a fome que os motiva. No fundo, abraçar a inteligência sombria é o primeiro passo para deixar de ser uma marionete nas mãos das circunstâncias e das intenções alheias. É sobre desenvolver uma autossuficiência inabalável, porque sua segurança não depende mais do que os outros dizem ou fazem, mas da sua capacidade de enxergar a verdade por trás da névoa. Você se torna a pessoa que consegue puxar os cordões da sua própria vida. A maioria das pessoas reage ao mundo. Elas são empurradas por emoções, provocadas por palavras e levadas pela maré. Mas quem desenvolve essa clareza desconcertante sobre a natureza humana para de reagir. Começa a agir. E essa mudança sutil, essa passagem de reativo para proativo, não é apenas poderosa. Ela é o limiar de uma sabedoria que a maioria das pessoas jamais conhecerá. Uma sabedoria que vira o jogo de uma forma que parece quase mágica. A gente cresceu ouvindo que a honestidade brutal e a comunicação direta são as chaves para o sucesso, não é mesmo? É uma daquelas verdades bonitas que a gente aprende, mas que na arena da vida real, muitas vezes nos deixam sangrando. A sabedoria contra-intuitiva, aquela que Maquiavel tanto explorava, nos ensina o oposto. Ele percebeu que a confrontação direta, a tentativa de vencer pelo grito ou pela força do argumento, quase sempre gera uma única coisa: resistência. É aqui que a estratégia maquiavélica brilha de verdade, pois ela substitui o machado da força pela chave mestra da astúcia. O silêncio calculado se torna mais eloquente que qualquer discurso. Uma presença controlada que mais ouve do que fala se transforma num campo magnético que atrai informações e expõe as fraquezas alheias. É uma forma de poder invisível tão eficaz que as pessoas ao redor nem percebem que estão sendo influenciadas. Elas apenas sentem que chegaram àquela conclusão sozinhas. Psicologicamente, isso faz todo o sentido do mundo. E é aqui que a genialidade da observação maquiavélica se conecta com a ciência moderna. Quando você ataca alguém de frente, você não está mais lutando contra a lógica da pessoa, mas contra as defesas do ego dela. É uma batalha perdida antes mesmo de começar. Mesmo a influência sutil, por outro lado, é como a água. Ela não quebra a rocha. Ela a contorna, se infiltra pelas rachaduras e a transforma por dentro, sem alarde. Aquele estudo da Kellogg School of Management que mencionei é a prova disso no mundo corporativo. Mas o princípio é universal. Negociadores que mapeiam o terreno emocional do outro lado, em vez de ficarem presos em seu próprio discurso, alcançam um controle de resultados absurdamente superior. É a arte do controle sem confronto, fazendo com que a sua vontade se manifeste através da aparente vontade dos outros. Agora vamos a um conceito que pode te deixar um pouco desconfortável, mas que é crucial. A empatia estratégica. Empatia, para a maioria, é sobre conexão, sobre sentir a dor do outro para oferecer consolo. Isso é nobre. Mas no jogo do poder e da influência, a empatia tem um propósito diferente. A empatia estratégica não busca conectar, busca decodificar. É a sua ferramenta de observação cirúrgica para entender o sistema operacional emocional de uma pessoa. Você não precisa sentir o medo dela. Você precisa entender o que causa o medo dela. Você não precisa compartilhar da insegurança dela.
Você precisa saber onde essa insegurança mora. É um processo frio? Talvez. Mas é o que te permite identificar as verdadeiras alavancas de poder numa relação. As necessidades não ditas de validação emocional que, se tocadas da maneira certa, podem mover montanhas. Sei o que você pode estar pensando. Isso tudo é muito teórico, muito abstrato. E você tem razão. Falar sobre dominação silenciosa e mente que posiciona parece algo distante da nossa realidade. Mas, e se eu te dissesse que você pode aplicar essa mesma lógica, essa mesma estratégia maquiavélica, amanhã de manhã? Numa situação tão banal e corriqueira quanto uma reunião de trabalho. E se eu te mostrasse como um conjunto de perguntas inocentes e um pouco de silêncio calculado podem fazer com que a sua ideia seja aclamada, sem que você precise levantar a voz ou entrar em um único debate? O que estamos prestes a ver não é teoria, é a aplicação prática de como as palavras são usadas como armas, mesmo quando parecem inofensivas. Vamos materializar isso, trazer para o mundo real. Imagina a cena. Segunda-feira, 10 da manhã. Uma sala de reuniões. O ar-condicionado está gelado demais e o projeto mais importante do semestre está na mesa para ser decidido. A abordagem comum, a que a maioria de nós foi ensinada a usar, é a do guerreiro. Você entra na sala com sua apresentação de slides, dados, gráficos e uma armadura invisível. Você defende sua ideia com unhas e dentes, fala mais alto, interrompe, rebate cada argumento contrário. O resultado: você transforma a mesa numa arena. As defesas do ego de todo mundo se levantam. A discussão vira uma disputa de poder. E, no fim, a decisão é tomada não com base na melhor ideia, mas na exaustão. Agora imagine uma pessoa diferente na sala. Alguém que pratica a inteligência sombria. Ela entra, senta-se e nos primeiros 20 minutos, mal diz uma palavra. Ela está exercendo a observação cirúrgica, agindo como um fantasma no sistema. Enquanto a batalha de egos acontece, essa pessoa está mapeando o campo. Ela não ouve apenas as palavras. Ela faz uma leitura de motivações ocultas. Ela nota o gerente que desvia o olhar ao falar de prazos, revelando sua insegurança. Ela percebe a analista que defende uma ideia com paixão excessiva, buscando validação emocional. Então, no auge do impasse, ela quebra o silêncio calculado. Mas ela não apresenta sua ideia. Ela faz perguntas inocentes. Perguntas como: pessoal, só para eu entender, qual é o maior medo de vocês se a gente escolher o caminho A? Ou, o que exatamente nos custaria se o plano B falhasse? Essas perguntas são as verdadeiras palavras como armas, mas disfarçadas de curiosidade. Elas não atacam ninguém. Pelo contrário, elas convidam as pessoas a exporem voluntariamente seus medos e fraquezas mais profundos na mesa. É nesse momento que o jogo vira de forma espetacular, ao fazer com que os outros articulem suas próprias inseguranças. Tenho medo de não bater a meta. Tenho receio de parecer incompetente para a diretoria. A pessoa que usa a estratégia maquiavélica já tem tudo o que precisa. Ela não precisa mais atacar as ideias dos outros. Agora, ela vai montar o seu discurso estratégico. Ela finalmente apresenta a sua solução. Mas, e aqui está o pulo do gato, ela não a apresenta como a melhor ideia. Ela a apresenta como o antídoto perfeito para todos os medos que eles mesmos acabaram de confessar. Ela diz algo como: entendi. Então, a preocupação central é o risco e a pressão por resultados. Pensando nisso, a minha sugestão, na verdade, neutraliza aquele medo do prazo que o João comentou e nos dá a segurança que a Maria estava buscando. É um cheque-mate. Você percebe o que aconteceu aqui? Ela conseguiu o controle de resultados sem entrar em um único confronto direto. Ela exerceu uma dominação silenciosa e fez todos sentirem que a escolha foi uma decisão coletiva e lógica para o bem maior. Ninguém se sentiu derrotado. Ninguém ficou com o ego ferido.
Ela não jogou o jogo melhor que os outros. Ela fez os outros jogarem o jogo dela sem que eles percebessem. Isso não é um truque de manipulação barato. Esta é a manifestação de uma mente que posiciona, que entende a arquitetura das relações humanas. E isso nos leva ao ponto final e mais importante de todos. Dominar essa habilidade não é sobre se tornar uma pessoa fria ou calculista. É sobre algo muito mais fundamental e libertador. É sobre, de uma vez por todas, parar de ser ingênuo. O objetivo final de desenvolver essa inteligência sombria não é aprender um conjunto de truques para manipular pessoas. Se você pensa assim, ainda está na superfície. A verdadeira transformação, a virada de chave que muda completamente a sua vida, é finalmente parar de ser ingênuo. Ser ingênuo não é ser bom ou puro. É ser ignorante sobre a natureza do jogo em que você está inserido. É acreditar que o mundo funciona com base na lógica, na justiça e nas boas intenções, quando, na verdade, ele opera sobre um sistema invisível de necessidades emocionais. Maquiavel não escreveu um manual para tiranos. Ele escreveu um brutalmente honesto guia de campo sobre a psicologia humana, revelando que por trás de cada decisão, de cada lei, de cada moral, existe uma busca desesperada por segurança, status e, acima de tudo, a frágil defesa de um ego aterrorizado. A sabedoria convencional, os livros de autoajuda, os gurus, todos eles te ensinam a ser uma peça de xadrez melhor. Eles te dizem como ser um peão mais eficiente, um cavalo mais ágil, uma torre mais forte. A inteligência sombria te faz uma pergunta muito mais poderosa. Por que ser uma peça quando você pode ser o jogador? Essa é a mudança de mentalidade que define tudo. Você para de simplesmente reagir ao tabuleiro e começa a redesenhar o jogo. Uma provocação deixa de ser um insulto pessoal e se transforma em um dado valioso sobre a insegurança de quem te ataca. Você se torna não reativo. Você não precisa mais ganhar discussões, porque essa é uma necessidade do ego. Uma armadilha para te manter ocupado enquanto o resultado real é decidido em outro lugar. Sua mente que posiciona te eleva para acima do caos emocional, te transformando de um participante para um observador estratégico. A partir desse ponto, seu foco muda completamente. A necessidade de estar certo se dissolve, porque você percebe que ela é uma jaula. O que importa de verdade é o controle de resultados. Quem se importa se o seu colega acha que venceu a discussão na reunião? Se no final do dia o projeto aprovado foi exatamente aquele que você sutilmente orquestrou para ser a única opção viável. Este é o verdadeiro poder invisível. Não é o poder barulhento do chefe que grita, mas o poder silencioso do arquiteto que desenhou a sala de tal forma que todos os caminhos levam à sua porta. É aqui que você começa, de fato, a puxar os cordões, a influenciar o fluxo dos acontecimentos com uma calma e uma precisão que parecerão assustadoras para quem está de fora, mas que para você será apenas o fluxo natural das coisas. Dominar essa percepção é atingir uma autossuficiência inabalável. Sua paz de espírito não é mais um refém das opiniões alheias, dos humores do seu chefe ou das instabilidades do mundo. Porque você enxerga a mecânica por trás de tudo. Você entende as engrenagens. Essa é uma forma de poder e de sabedoria que nenhuma faculdade jamais ensinará. Um conhecimento que vai na contramão de quase tudo que nos foi dito. A grande maioria das pessoas passará a vida inteira sendo movida por forças que elas não compreendem, reagindo a estímulos que nunca questionaram. A grande pergunta que fica para você, agora que você viu por trás da cortina, é: você vai continuar aceitando ser apenas uma peça no jogo de outra pessoa? O que nós vimos hoje aqui, no Mentalmente Invencível, vai muito além de um simples truque maquiavélico. O que nós desvendamos foi uma mudança de percepção.
A diferença brutal entre ser uma peça que reage aos movimentos do tabuleiro e se tornar o jogador, a mente que posiciona e que enxerga o jogo de cima. Nós aprendemos que o poder invisível de um silêncio calculado muitas vezes ecoa mais alto que o grito mais desesperado e que a empatia estratégica é a chave para entender as verdadeiras alavancas de poder que movem as pessoas. Lembre-se, dominar essa inteligência sombria não é sobre se fechar para o mundo, mas sobre abrir os olhos para como ele realmente funciona. É a sua permissão para finalmente parar de ser ingênuo. Se esse vídeo te agradou, se ele virou uma chave na sua mente, deixe seu like agora. É a sua forma de me dizer que estamos no caminho certo para construir mentes invencíveis. E para selar o nosso compromisso com essa nova percepção, quero que você reforce essa ideia. Deixe nos comentários. O poder real é um poder invisível. Vamos ver quantas pessoas estão prontas para enxergar além da superfície. Você gostaria de saber mais sobre como usar o discurso estratégico para ser mais persuasivo? Ou como aplicar o poder da ausência para aumentar seu valor percebido? Se a resposta for sim, então inscreva-se e ative o sininho, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais nessas ferramentas. E, por último, compartilhe este vídeo com alguém que deveria se aprofundar nesses temas. Sabe aquela pessoa incrível, mas que vive sendo passada para trás? Ajude-a a encontrar as ferramentas para se fortalecer. Seja estratégico, seja observador e nunca mais peça permissão para ser poderoso.